O Brasil é um dos países com os carros mais caros do mundo. Para comprar um carro novo em 2025, o brasileiro precisa desembolsar o equivalente a 99 meses de salário mínimo. Isso já considerando o salário mínimo atual, ou seja, mais de 8 anos. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, o mesmo veículo custaria aproximadamente 26 meses de salário mínimo. O preço médio de um veículo novo no Brasil já ultrapassa R$ 150 mil, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Mesmo o modelo mais básico e barato, como o Fiat Mobi 1.0, não sai por menos de R$ 74.990. Isso é um choque quando lembramos que em 1994, um Fiat Uno Mille 1.0 custava cerca de R$ 7 mil. Ajustando pela inflação, esse valor seria equivalente a aproximadamente R$ 45 mil hoje, ou seja, mesmo corrigindo o tempo, os carros populares praticamente dobraram de preço. Entre 2020 e 2025, os preços dos veículos dispararam 30% acima da inflação, segundo o IPCA. A alta foi impulsionada por fatores como a desvalorização do real, o encarecimento das matérias-primas e os efeitos globais da pandemia, que afetaram toda a cadeia de produção automotiva. Os números não mentem. Comprar e manter um carro no Brasil nunca foi tão difícil, mas como chegamos até aqui? É isso que vamos entender a partir de agora. A tributação no Brasil é uma das maiores responsáveis pelos preços elevados dos carros. Os impostos podem representar até 44% do preço final de um veículo, segundo a Anfávia. Isso significa que ao adquirir um carro por R$ 150 mil, aproximadamente 66 mil são destinados apenas a impostos. Os principais impostos que incidem sobre os veículos no Brasil são IPI, ICMS e o IPVA. Comparando com outros países, a diferença é brutal. Nos Estados Unidos, por exemplo, os impostos sobre carros geralmente ficam entre 6% e 7%, variando conforme o estado. E em países da Europa, como Luxemburgo, a taxa padrão do IVA é de 17%. Esse cenário mostra como a alta tributação torna a compra de um carro no Brasil um desafio financeiro para a grande maioria dos consumidores. O custo Brasil é o conjunto de fatores que tornam a produção no país mais cara, impactando diretamente os preços dos produtos, inclusive dos veículos novos. Ele envolve problemas como a infraestrutura deficiente, burocracia excessiva e altos custos trabalhistas, que tornam a produção mais cara e afetam a competitividade das empresas. A infraestrutura no Brasil é um dos maiores desafios. A malha rodoviária do país é extensa, mas cerca de 60% dela está em péssimas condições, o que encarece o transporte, aumentando o custo final para o consumidor. A burocracia é outro fator que eleva os custos. O Brasil ocupa a 124ª posição no ranking do Banco Mundial sobre facilidade para abrir e operar empresas, com processos longos e complexos que demandam mais tempo e recurso, tornando a produção mais cara. E há também o peso dos custos trabalhistas. O Brasil possui uma das legislações trabalhistas mais rígidas do mundo, com altos custos para as empresas em termos de encargos sociais como o COFINS e o INSS. Esses fatores juntos aumentam consideravelmente o custo de produção, fazendo com que o preço dos carros e de outros produtos seja muito mais alto se comparado a outros países. Mesmo com a crise econômica e a alta carga tributária, as montadoras continuam lucrando e muito no Brasil, o que impacta diretamente o preço dos veículos.
Em 2022, a Fiat registrou um faturamento de 45,3 bilhões de reais, a Toyota de 39 bilhões e a Chevrolet de 37,7 bilhões. Embora os custos de produção aumentem, a margem de lucro das montadoras no Brasil são mais altas do que em outros países, o que levanta a questão sobre o papel das montadoras no encarecimento do setor automobilístico. No Brasil, as 5 maiores montadoras, que são Fiat, Volkswagen, Chevrolet, Toyota e Hyundai, dominam cerca de 70% do mercado de veículos novos. Esse cenário de pouca concorrência é resultado de políticas protecionistas adotadas pelo governo. O imposto de importação de carros no Brasil pode chegar a 35%, o que dificulta a entrada de montadoras estrangeiras no país e limita as opções para os consumidores. Nos Estados Unidos, a indústria automobilística é composta por uma grande diversidade de fabricantes, com a presença de gigantes como General Motors, Ford e Tesla, além de marcas estrangeiras como Toyota, Honda e BMW. Na Europa, o cenário é ainda mais diversificado, com montadoras estabelecidas em diversos países, promovendo uma concorrência ainda mais forte. Já no Brasil, a falta de concorrência e o protecionismo econômico prejudicam o consumidor, que acaba tendo poucas alternativas e pagando muito mais por veículos básicos. Você já ouviu falar que carro no Brasil é caro porque o brasileiro paga? Pois é, essa afirmação parece estar correta. No Brasil, os carros não são apenas um meio de transporte, eles representam status, poder e ascensão social. Essa cultura de valorização dos veículos é uma das razões pelas quais os brasileiros estão dispostos a pagar tanto por um carro, mesmo que isso signifique comprometer boa parte do orçamento familiar. Essa percepção cultural alimenta uma demanda constante, mesmo em um mercado com preços exorbitantes. Dados do IBGE mostram que 75% das famílias brasileiras possuem pelo menos um veículo, apesar de muitos precisarem recorrer a financiamentos longos e caros. Além disso, de acordo com a Serasa Experian, mais de 60% dos veículos novos vendidos no Brasil em 2023 foram adquiridos com financiamento, com prazos que chegam a ultrapassar 60 meses. Em países como o Japão ou a Alemanha, a visão sobre carros é mais pragmática. Eles são vistos apenas como ferramentas de locomoção. Por lá, o transporte público de qualidade e o incentivo à mobilidade sustentável diminuem a dependência de veículos particulares. No Brasil, a precariedade do transporte público reforça a ideia de que um carro não é apenas um conforto, mas uma necessidade. O financiamento é uma das opções mais utilizadas pelos brasileiros para comprar carros novos. Em 2023, mais de 60% dos veículos novos vendidos no Brasil foram adquiridos por meio de financiamento, de acordo com dados da Serasa Experian. Os juros para financiar um veículo no Brasil podem ultrapassar 30% ao ano, uma das taxas mais altas do mundo, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. Isso significa que no final do financiamento, o valor do carro pode ser até 2 vezes maior que o preço inicial. A Anfávia apontou um aumento de inadimplência dos financiamentos de veículos, mostrando que muitos consumidores têm dificuldade em manter os pagamentos em dia. Isso evidencia como o financiamento, embora seja uma solução para muitos, pode fazer com que o custo total do carro seja bem maior, colocando as finanças pessoais em risco. Juros abusivos, impostos altíssimos e um elevado custo de produção são, sem dúvida, grandes responsáveis pelos preços exorbitantes de carro no Brasil.
Mas o principal fator por trás dessa realidade é a nossa cultura. No Brasil, carro é visto como símbolo de status, e enquanto aceitarmos pagar caro por isso, os preços continuarão subindo. A verdade é que somos parte do problema e só nós podemos mudar isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, por favor, dê um like, curta, comente e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!